Pessoal, meu nome é Diego Campos. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a sociologia de Norbert Elias, beleza? Bora lá aprender um pouquinho sobre o autor. Bom, galera, vamos lembrar que essa aula ela é voltada para o ensino médio, são conceitos básicos, né? Algumas coisas mais voltadas para o vestibular e para um pensamento bem geral do que o autor pensa, tá bom? Para a gente começar essa nossa aula, é bom que a gente faça uma análise, né? A gente tem como ponto de partida uma relação bem legal, que é o quê? Olha, o Elias, junto com o Bourdieu, que é o nosso próximo autor, eles são considerados autores contemporâneos, autores mais modernos, né, vamos assim dizer. É, e, obviamente, eles são inspirados nos três grandes, ou os considerados os três pais da sociologia, que é Marx, Durkheim e Weber. E os três, eles têm uma relação, né, a sociologia ela tem como objeto a relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, assim, obviamente ele discute, ele faz um diálogo com esses três grandes autores. Algumas coisas ele concorda, outros ele discorda, mas é bom a gente rever um pouquinho desses conceitos. O Marx, como a gente viu, ele trabalha o conceito do materialismo histórico, da luta de classes, e ele traz uma visão dos indivíduos extremamente inseridos dentro desse contexto de classe social. É uma divisão, né? Cada indivíduo ele é inserido de acordo com com o fator econômico, né, da renda. Então, a classe social ela divide a sociedade, né, em diversas perspectivas. A gente tem o Durkheim, que vai pensar a sociedade de uma forma diferente do Marx, né? Ele está preocupado em entender o fato social e ele entende que a sociedade tem um papel de integração dos indivíduos nela. E principalmente porque o fato social é como se fosse uma regra, né, que impõe, né, a sua força às ações do indivíduo. Então o indivíduo ele é movido muito para essa coerção do fato social. Existem essas regras sociais que o indivíduo tem que se portar de acordo com elas, né? E aqueles que não se portam, que pensam fora dessas regras, são considerados doença. E aí ele vai usar, inclusive, a gente já estudou sobre isso, o termo de patologia social importado da biologia. A gente tem o Weber, que vai pensar o indivíduo, né? Mas ele está muito preocupado em entender as intenções, a intencionalidade, né, das ações sociais, né? O que motiva essas ações dos indivíduos? E ele vai tentar mostrar muito dos elementos constitutivos da sociedade, né? O que constitui a sociedade? Ele vai tentar fazer uma análise, né? Para ele a sociologia é muito mais um movimento ou uma tentativa de compreensão da sociedade, né? Ele não está preocupado em julgar, ele está preocupado em compreender, tá? O Marx está preocupado em transformar, né? O Durkheim está muito preocupado em manter as coisas como elas estão, né? E o Weber em compreender como as coisas funcionam, tá? Isso é importante. E a gente vai ver aí Bourdieu e Elias como representantes desse novo pensamento sociológico mais contemporâneo. A gente vai começar na aula de hoje com Bourdieu. Bourdieu é um alemão, nasceu em Breslau, né? Só que ele fugiu da Alemanha muito novo, ainda em 33. E essa fuga do Norbert Elias vai coincidir, galera, com a ascensão do nazismo na Alemanha. Ele vai se exilar na França, ele vai se refugiar depois na Inglaterra, ainda após a Segunda Guerra Mundial, e vai voltar para a Holanda, né? E vai ficar morando na Holanda, dando algumas aulas também na Alemanha, e vai construir toda uma carreira acadêmica, né, mais tarde nesses dois países, né? Ele vai ter alguns trabalhos muito interessantes na área da sociologia, e ele tem uma curiosidade interessante. O Norbert Elias ele vai somente ser reconhecido, né, pelos grandes catedráticos da sociologia na década de 70. Então ele vai ter um reconhecimento bem tardio, ele já vai ser velhinho já, quando ele vai ser de fato bem reconhecido pela genialidade da sua obra, né? Então assim é bem interessante esse ponto. Essa fuga do nazismo, né, na Alemanha é bem que a gente precisa notar
que ele era obviamente um dos críticos do nazismo. O nazismo era uma ditadura, né, liderada por Hitler na Alemanha, que começou a perseguir pessoas que pensavam diferente daquilo que eles tinham como verdade, né? Então eles cultuavam algumas ideias, cultuavam o líder Hitler, e aqueles que se colocavam críticos a isso eram mortos, né? Inclusive existia até uma certa motivação étnica racial, uma perseguição a negros, judeus, ciganos, homossexuais, enfim, né? Foi um regime de horror que foi visto na humanidade, que teve seu início na década de 30 e que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, qual a principal ideia aí para a gente poder entender Norbert Elias? Ele vai desenvolver no seu livro, um dos principais, a Sociedade dos Indivíduos. Então a gente está falando aqui, ele vai colocar um conceito muito interessante, que através das relações sociais e por meio das relações sociais é que o indivíduo ele vai possuir e adquirir características humanas. Então, ele vai dizer que a fala, o sentimento, eles são construções sociais, né? Então, possivelmente, né, o sentimento de amor, ele não tem os mesmos significados no Brasil e o mesmo significado no Japão, né? Os sentimentos, a gente sabe que a fala é diferente, obviamente, porque ela é somente construída, né? A forma de pensar o mundo, obviamente, é diferente nos Estados Unidos, é diferente na Turquia, é diferente no Cazaquistão, é diferente no Chile. Porque ele está dizendo justamente que são conceitos socialmente construídos e como cada sociedade ela tem características diferentes, ela constrói esses conceitos de forma diferente, tá? Isso é interessante, né? É um conceito que sociologicamente está sendo colocado por ele pela primeira vez. Ele está trazendo termos aí de discussão que não eram comuns naquela época. E aí é interessante notar o seguinte: então, para ele, se a gente pensa, por exemplo, numa sociedade isolada, ou numa pessoa que foi. Existia até um mito aí, o mito do Tarzan. Imagina uma pessoa que vai para uma ilha e cresce sozinha, isolada numa ilha. Obviamente, né, que essa pessoa não vai desenvolver, uma criança, né? Ela não vai desenvolver, por exemplo, a fala, o sentido, os sentimentos, né, como o amar, como não vai ser igual a paixão, ou a esperança, não vai ser igual daqueles desenvolvidos, né, em outras sociedades. E até a forma de pensar é diferente, né? Então é importante notar que todos esses aspectos, para ele, é socialmente construído. A sociedade ela tem esse papel importante aí. E aí ele vai dizer que existe uma relação de interdependência entre as pessoas. E ele vai dizer que a sociedade dos indivíduos, que é a ideia dele, vai realçar a unidade, não a divisão. Então, por exemplo, ele vai fazer uma crítica ao Marx aqui. O Marx está muito preocupado mais com a divisão da sociedade, né, em classes. Ele está dizendo, não, a sociedade ela é interdependente, né? As pessoas se interdependem, né? Por mais... Então ele realça um sentimento de união da sociedade, no sentido de que ela só funciona porque as pessoas que são engrenagens desse sistema, elas fazem seu papel, tá? E, e ele vai dizer o seguinte, ele vai exigir um conceito para ele que é o conceito de hábitos, que é nada mais nada menos do que o hábito, né? Então ele vai dizer, olha, é como se fosse que cada pessoa tem uma segunda natureza, é como se fosse um saber social incorporado. O que é isso? São valores, são formas de agir e de pensar o mundo que a gente adquire não no livro, nem com o professor ou a professora falando, a gente só adquire vivendo. Então ele está dizendo que as pessoas elas adquirem esse conceito de hábitos que é importantíssimo, que é um conceito de conhecimentos que são socialmente construídos, tá? Você vai adquirir ele na escola, quando você vai ter acesso aos seus colegas, você vai, é, você vai adquirir o hábitos, que é esse saber social incorporado, quando você começa a trabalhar. Então tem certos padrões, certos códigos de ética, certos valores, né? Ó, é igual na escola, vamos fazer fila, né? Quem fura fila é uma pessoa que
não é bem vista, né? No mundo do trabalho, né? Como é que a gente se porta? É, ah, é, não pode dedurar para o chefe. Então existem certos códigos de valores que são socialmente construídos e isso ele vai dar o nome de hábitos, né? Esse conhecimento que a gente só adquire vivendo, né? Então esse conceito de hábitos ele vai chamar de saber social incorporado, né? Então ele está falando que é um terreno no qual crescem as características pessoais e significando basicamente uma segunda natureza, que é em conjunto com aquilo que a gente adquire, né, ao viver em sociedade. Mas ele vai entender algo interessantíssimo para a época, que é uma inovação. O conceito para ele de hábitos, né, é o que, por exemplo, é o que define um país ou uma nacionalidade. Então, por exemplo, a gente colocou aqui a figura do Zeca Carioca, que durante muito tempo, dentro da Disney, ele praticamente era a figura que representava simbolicamente o brasileiro. Um cara malandrão, que gosta de samba. Então, o que o Elias está querendo dizer? Que o próprio conceito de hábitos, que pode, por exemplo, representar uma nação, um caráter de nação. O povo brasileiro é assim, assado, o americano assim, o japonês assim. Ele pode mudar ao longo do tempo. Porque os valores eles são socialmente construídos, mas a sociedade pode mudar. Se a gente pega a sociedade brasileira, ela poderia ter sido representada naquela época pelo Zeca Carioca, mas será que hoje ela poderia? O Norbert diz que as sociedades elas mudam, né? E esse é um conceito ele vai inovar, porque antigamente a sociologia daquela época eles acreditavam num conceito chamado homo clausus, que significa que o homem, o conceito de homem, de indivíduo, de sociedade, era um conceito fechado, que ele não admitia mudança, transformação. O Norbert ele está historicizando isso, ele está dizendo não. Os conceitos de sociedade, do que define a sociedade de cada país, de cada povo, né, ele pode ser alterado, né, ao longo do tempo, né? Isso vai dar para ele aí esse é um dos pontos fundamentais da teoria dele. E ele vai criar um conceito de figuração, né? Que é o conceito de figuração, né? Ele significa o entendimento do indivíduo como um ser atomizado, e completamente livre e autônomo em relação ao social. Vamos tentar entender isso aqui melhor. A figuração, no conceito de Elias, ela é expressado pelo que ele é chamado de sociedade. A sociedade é uma estrutura de pessoas mutuamente orientadas e dependentes. Como assim, pessoal? Vamos resumir essa ideia. Para Elias, a sociedade não impõe as regras do indivíduo, mas ele também acredita que o indivíduo possa ser livre totalmente, não possa ser livre totalmente, não obedecendo nenhuma regra social. Para Elias, ele acredita que a relação entre o indivíduo e a sociedade é uma relação de mão dupla, ou seja, a sociedade é reflexo das ações e vontades individuais, mas ela também influencia as decisões e desejos dos indivíduos. E quanto mais o indivíduo, obviamente, ele tem consciência disso, né, ele consegue entender essa relação, né? E ele consegue mudar, inclusive, a própria sociedade, né, ao qual ele vive, se ele conseguir mostrar para as pessoas ao seu entorno algumas desses valores e dessas ideias. Então, note, né? Esse é um ponto importante, né? Ele não acredita que o indivíduo é livre para fazer qualquer coisa, que existem certas regras que são seguidas pela sociedade, mas ele também não acredita que o homem ele também é totalmente determinado, ele tem espaço para o livre-arbítrio, para a escolha, ele tem uma certa liberdade, né? E é justamente esse o ponto, é uma relação de mão dupla. O homem ele influencia a sociedade, mas ele também é influenciado pela sociedade. E a partir do momento que o homem tem
consciência disso, ele pode inclusive orientar essa sociedade para mudanças, né, que eles e os demais da sociedade julguem ser mudanças necessárias. Né? Por isso que ele acredita que a sociedade e os indivíduos podem ser coordenados e orientados a um destino, vamos assim dizer, a um pensamento, a uma mudança social, tá bom? E aí ele vai também criar um outro conceito para a gente terminar isso, que é muito legal, que é o conceito dos estabelecidos e dos outsiders. Né? Que é? Nessa obra dele, quando ele passou pela Inglaterra, ele vai fazer uma análise de uma cidade chamada Wilston. E nesse local ele vai perceber que existia uma divisão entre dois grupos, os antigos moradores, que a gente vai chamar de estabelecidos, e os recém-chegados, que a gente vai chamar de os outsiders. Dessa forma, os estabelecidos acabaram excluindo os novos residentes do seu convívio social, com exceção na questão profissional. E esse incômodo contra os outsiders, são as pessoas vindas de fora, os recém-chegados, a gente pode até pensar nos imigrantes, era reforçado através de fofocas e até depreciativas. Como consequência, os estabelecidos acabaram criando explicações fantasiosas acerca dessa realidade social. Então eles começaram a criar narrativas, discursos, ideias de que eles eram superiores aos outsiders. Então, as pessoas que estavam lá antes, os chamados estabelecidos, de famílias mais tradicionais, que já moravam na cidade há várias gerações, eles começaram a criar essas narrativas de que eles eram superiores aos outsiders, as pessoas que estavam chegando depois, né? E essa autoimagem que esse grupo dos estabelecidos, esse grupo mais antigo, tinha de si, né, cria um tipo ideal que serve como forma de coerção contra o outro, o grupo. Então os estabelecidos começaram a criar que aquela autoimagem que eles tinham deles mesmos era um modelo a ser seguido. E aqueles que, então, por exemplo, eu sou branco, eu sou, sei lá, católico, eu gosto de comer tais coisas, gosto dos programas tais e gosto da música tal. Eu crio um padrão cultural e de convivência, e de hábitos e de valores que eu tenho e eu considero isso como sendo verdade e considero isso como sendo correto. Então, quem não se enquadra nesse modelo, eu estou automaticamente julgando essas pessoas que estão chegando depois na cidade como errados. E eu começo a perseguir essas pessoas por elas pensarem diferente de mim, tá? E esse é um conceito interessantíssimo, porque a gente vai ter esse conceito não só na cidade de Wilston, isso é um conceito que a gente vai observar na história da humanidade. Se a gente pega, por exemplo, as primeiras sociedades no mundo antigo, pensa lá nos egípcios, pensa lá na Mesopotâmia. Quem chegava primeiro e tomava conta das terras perto dos rios, né, que eram terras agricultáveis, eram pessoas poderosas, eram pessoas que se estabeleciam. Né, e essas pessoas que estabeleciam-se naquele local, elas tomavam o poder. E essas pessoas que tomavam o poder, que eram mais ricas, elas comandavam, né, aquelas regiões. E obviamente que as pessoas que chegavam mais tarde para poder usufruir das riquezas e da fertilidade daquela região, elas eram o que a gente vai chamar de outsiders, elas eram dominadas, né? Elas tinham que se estabelecer obedecendo às regras daquelas pessoas que haviam se estabelecidos há mais tempo naquela região. Se a gente for parar para pensar, a história da humanidade é cheia disso, né? Mesmo na Alemanha nazista, que a gente citou no início da aula, né? Os alemães eles se colocavam como pessoas, o quê? Como pessoas que entendiam que aquilo que eles gostavam era verdade absoluta. Então eles começaram a perseguir pessoas que pensavam diferente deles, que eram os chamados outsiders. Quem são? Os judeus, os homossexuais, os ciganos, os negros. E a gente vai ver a história da humanidade lotada de exemplos de estabelecidos e outsiders. Estabelecidos, os donos do poder, aquelas pessoas que querem ditar as regras sociais e acreditam que esses valores deles sejam os únicos, né? Aquilo que eles acreditam seja a única verdade possível, e os outsiders que são marginalizadas na sociedade por conta disso, por escutarem uma música diferente, por professar uma religião diferente, por ter hábitos de alimentação diferente. Eles são os chamados outsiders, que em inglês, galera, significa os outsiders, os lados de fora, as pessoas que são excluídas da sociedade. Basicamente, essa é a tradução.
esse tipo de situação ele pode permanecer por gerações, né? E se estabelecer, servindo como um modelo que legitima a superioridade dos estabelecidos contra os outsiders. E essa é uma questão que a gente pode pensar bastante aí dentro da perspectiva do Elias. Beleza? Galera, espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.